falamos de unidade, falamos de liderança que serve e inspira. Pascoal Piragini Júnior é presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de Curitiba e atualmente pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. Somos convidados a ouvir uma palavra que reafirma nosso chamado. Em Cristo, somos um, com Pascoal Piragini. Oremos. Senhor, este é um momento quando nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, através do Teu servo, o pastor Pascoal Piragini Júnior. Unge, Senhor, cada vez mais a sua vida, para que Ele possa transmitir a este plenário da Convenção Batista Brasileira a mensagem vinda de Ti, para o seu coração e para o coração de todos os que estão aqui, para ouvir a Tua voz neste momento. Cada dia nós Te agradecemos pela vida do Teu servo e agora mais uma vez o colocamos no Teu altar. Usa, Senhor, conforme a Tua vontade e vai ao encontro de tantos enfermos e vai ao encontro da irmã Marisa e que Tu esteja ali no hospital, no seu leito, na hora da cirurgia, e que Tu esteja fazendo o melhor que lhe convém. Esta é a nossa oração. E prepara os nossos corações para este momento singular na vida dos convencionais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Obrigado. Queria convidar os irmãos para lerem comigo a palavra de Deus em João 17, versículo 11. O versículo inteiro, se for possível colocar no telão esse texto, para a gente poder ler juntos aqui. A palavra do Senhor, eu vou ler a primeira vez, e aí se conseguirmos ter no telão, leremos juntos. Aqui, ótimo, já. Versículo 11, o texto da palavra, é o nosso texto, nós tiramos como divisa um pedacinho dele, mas vamos recordá-lo todo, vamos ler todos juntos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Falar sobre unidade é algo muito sensível. E me fez lembrar uma situação da minha família. Papai havia falecido, nossa família estava espalhada, parte no Paraná, parte em São Paulo. Naquela ocasião eu estava num congresso em Santa Catarina, e aí então saí correndo de onde estava para ir para São Paulo, onde papai morava, para o sepultamento. Estivemos juntos, família unida, 4 irmãos, os filhos, enfim, todo mundo. E no dia seguinte marcamos um almoço de família para resolver negócios. Papai não tinha bens, então tivemos que pagar todas as contas do funeral e tudo de improviso, como acontece. Mas não havia problema financeiro, não havia discussão de família por causa de herança, não tinha nada disso. A gente ia almoçar, acertar as contas e seguir viagem. E estava tudo bem, até que a gente começou a lembrar de um fato de história de família, um episódio que tinha acontecido. E cada um dos 4 irmãos tinha uma lembrança diferente do mesmo episódio. E de repente deu uma briga dos 4 irmãos no meio do almoço. E o pior, 2 desses irmãos são pastores brigando, e os outros 2 ali, e de repente era maneira de enxergar o mesmo fato, um fato difícil, a separação do papai e da mamãe, mas cada um tinha uma versão diferente da mesma história e uma visão diferente da mesma história. Trabalhar sobre unidade não é fácil. Se isso pode acontecer numa família, você pode imaginar o que pode acontecer numa convenção batista brasileira,
com mais de 15 mil igrejas, 2 milhões de membros afiliados, fora aqueles que são os nossos frequentadores, espalhados por um país que é um continente. E ao longo desses 2 anos, eu juntamente com essa diretoria, eu posso dizer no meu nome, mas sei que eles vão caminhar comigo, tivemos a oportunidade de ter reuniões, perceber essa grande diversidade de culturas, de jeito de pensar, de jeito de ser igreja. A gente vai numa igreja, uma é mais contemporânea, outra é mais tradicional, isso é aquilo, e nós somos batistas. Mas a minha convicção é que o maior problema que enfrentamos hoje, em termos de unidade, não é estrutural, nem institucional, é espiritual. A questão da unidade é, antes de tudo, uma questão espiritual. Nós temos estatutos, temos história, temos organizações, temos diversidade, e aliás, essa diversidade sempre foi uma das maiores virtudes do nosso jeito de ser batista. Mas até aquilo que é virtude, quando não governada por maturidade espiritual, pode ser transformada num obstáculo à missão. E isso tem feito com que nós nos esqueçamos algumas verdades que têm a ver com esse ensino de Jesus em João 17, que juntos somos melhores, que juntos somos mais fortes, e que o princípio da cooperação precisa ser fortalecido, senão não há unidade. E a minha constatação, e eu acho que dessa diretoria, é que o princípio da cooperação no meio dos batistas brasileiros está se enfraquecendo. Eu creio que no momento em que Jesus fez essa oração, ele já via esse perigo, que aquela nova igreja que era pequenina, que começou com 120, ali na cidade de Jerusalém, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, enfrentaria. E é por isso que Jesus, no capítulo 17, ele ora por livramento, ele ora para que haja uma intervenção do Espírito, para que o que eles mais precisavam, que não era crescimento naquele momento, que não era estrutura, que não era estratégia, acontecesse, que a igreja fosse unida. E é interessante que em João 17, Jesus não fala sobre unidade uma vez, ele fala 4 vezes literalmente sobre unidade, e depois eu contei 8 vezes com palavras similares, ele trata de unidade, e a oração inteira é permeada por unidade. E eu encontro aqui em João 17 um diagnóstico espiritual profundo, e ao mesmo tempo um caminho para que o povo de Deus cumpra a sua missão no mundo em unidade. E eu queria olhar para esse texto com essa ótica, com essa visão. Quais são os meios espirituais de um povo chamado batista brasileiro viver unidade? O que é que o Espírito Santo tem que fazer entre nós para que a gente alcance unidade? A primeira coisa que eu vou encontrar aqui se encontra nos versículos 22 e 23, onde a palavra do Senhor diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A primeira coisa que o Senhor nos aponta como meio pelo qual a gente pode construir espiritualmente a unidade é entender que unidade é fruto de espiritualidade encarnada na vida de cada um de nós. Jesus sabia que naquela pequena igreja, 120 pessoas, na cidade de Jerusalém, as pessoas eram muito diferentes, e a tênue unidade daquele colegiado
enquanto ele estava com eles, acontecia por causa do carisma de Jesus corporalmente no meio deles, acontecia por causa dos milagres de Jesus, por causa do pastoreio de Jesus, e isso, dos seus ensinos diretos, isso então acontecia, mas Jesus estava subindo aos céus, e agora eles estavam sozinhos, não visivelmente Jesus estava com eles, teriam que aguardar a vinda do Espírito Santo, que faria com que a presença dele se revelasse outra vez. E aí a unidade começou a ser desfeita. Você lembra a história? Tem lá um discípulo chamado Tomé, que apesar de todo mundo dizer, Jesus ressuscitou, ele diz, olha, só acredito se meter o dedo no lugar dos cravos. Esse negócio aí está mal contado, milagre de ressurreição não acontece, já aconteceu lá no tempo de Eliseu, mas agora não acontece mais. E aí começa uma discussão e a quebra da unidade. Aí tem os dois no caminho de Emaús, eles não querem brigar, então eles não estão discutindo com o plenário sobre unidade, mas eles vão e dizem, sabe de uma coisa, vamos para casa. Esse negócio aqui de que viram Jesus ressuscitado é coisa de mulher histérica, vamos embora. E mesmo quando Jesus ressuscita e aparece entre eles na Galileia, a Bíblia diz assim, alguns o adoraram e outros duvidaram. Unidade é questão espiritual, não é questão de programa, é questão de como a gente lida com a presença de Deus na nossa própria vida. Agora você imagina a nossa unidade batista, nessa multiplicidade cultural. Se a unidade entre nós não for uma ação poderosa do Espírito Santo, humanamente ela é impossível. Mas eu louvo a Deus, porque não há nada impossível para Deus. Por isso Jesus nos ensina que se nós queremos unidade, nós primeiro precisamos viver individualmente uma comunhão pessoal tremenda, real e encarnada com o Cristo que ressuscitou, porque só Ele traz unidade. Se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, os seus olhos vão mudar, a sua visão do mundo muda, a sua visão do reino se amplia. Agora, se a gente for apenas crentes carnais, a nossa visão vai ser misturada com as filosofias, com os projetos, com as tecnicidades, e a gente deixa de ver no outro o irmão, o servo de Deus, o projeto maior do reino de Deus. É por isso que ele falava, Jesus pedia que da glória que ele tinha recebido, era necessário que essa glória fosse colocada, essa unção de Deus fosse colocada no meio do seu povo. E nós precisamos dessa unção de Deus para experimentar uma comunhão espiritual com a Trindade Divina, a ponto de que aquilo que a ponto daquilo que Jesus ensinou, que estava acontecendo entre Pai, Filho e Espírito Santo, pudesse ser vivida no meio do seu povo. E os irmãos precisam entender que nesse momento que Jesus está fazendo essa oração, a Trindade Divina tinha sofrido algo irreversível, a encarnação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito eram unidos em um só Espírito e numa mesma natureza. Porém, a partir da encarnação e por toda a eternidade futura, Jesus Cristo vai ter um corpo, a semelhança do corpo que nós teremos na nossa ressurreição. E isso mudou completamente a estrutura da Trindade Divina. E ele estava dizendo, Senhor, apesar disso, que a glória que tu me destes, o Senhor derrame sobre eles, para que eles aprendam, apesar dessa grande diversidade, a serem um, como eu e o Senhor somos um, apesar do corpo. Aleluia, Senhor. Isso só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Esse tipo de unidade espiritual é fruto da presença de Jesus, da palavra de Jesus,
do poder de Jesus, da visão de Jesus, dos gestos de Jesus, dos sentimentos de Jesus no coração da gente. Eu estava assistindo um culto internacional na Turquia. O culto estava acontecendo em turco e eu ouvia o culto em inglês. E do meu lado tinha uma irmã que eu nunca vi na minha vida, uma iraniana que não entendia nem turco nem inglês, mas ela estava lá no culto. Eu não conhecia ninguém, eu estava lá como um estrangeiro assistindo aquele culto, e de repente houve um momento de oração, e aquela irmã iraniana se levantou e começou a orar na língua dela. Meus irmãos, eu comecei a ficar arrepiado da cabeça aos pés, porque a presença do Espírito Santo na vida daquela mulher era algo extraordinário. E eu me senti parte do corpo de Cristo, sem entender nada, porque unidade é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu estava no encontro de pastores interdenominacional, isso já no Brasil, e de repente pediram para que um pastor de uma igreja grande, inclusive, mas um pastor muito simples, orasse, agradecendo o alimento. Eu não conhecia aquele pastor, e naquele momento de agradecer o alimento, aquele pastor de uma outra denominação, ele levantou as mãos para os céus e começou a agradecer o alimento. Meus irmãos, parecia que o Espírito Santo tinha soprado naquele lugar, e a gente sentia a presença de Deus na oração por comida. Unidade é coisa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu estava no Egito, numa igreja chamada Cave Church. Cave Church é uma coisa extraordinária. Se um dia você for a Cairo, ninguém vai te levar na Cave Church, mas peça para ir na Cave Church. É uma igreja cavada na rocha, no meio do bairro do lixo, no Cairo. A gente entra com a van, ninguém gosta de levar a gente lá, a gente entra com a van do turismo ali, todo mundo fica bravo, porque ali é o bairro do lixo, os catadores de papel da cidade estão lá, que aquele é o bairro cristão. E eu cheguei naquele lugar e fui conversar com o fundador daquela igreja, era um padre cóptico, aquela barba desse tamanho, um crucifixo desse tamanhão assim, pendurado, e eu falei, o que eu fui fazer nesse lugar? Mas quando aquele homem começou a contar a história dele, por que ele começou a trabalhar lá, e quando eu vi o que Deus estava fazendo naquele bairro, eu falei, tem algo de Deus acontecendo aqui. Cheguei para conhecer a Cave Church, a igreja, simples, cavada na rocha, e tinha um introdutor na porta. Aquele introdutor era um leigo, uma pessoa voluntária que estava lá de serviço ali. Ele chegou para mim e disse assim, o senhor já nasceu de novo? E eu comecei a explicar, olha, eu sou pastor batista, vim do Brasil para conhecer aqui a sua igreja. Ele falou, não perguntei se o senhor é pastor, eu perguntei se o senhor nasceu de novo, porque se o senhor não nasceu de novo, o senhor vai para o inferno. O senhor precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu estava tão preocupado com tudo que eu estava vendo lá, que era tão diferente de tudo que eu conhecia, que os meus olhos espirituais não podiam perceber um irmão em Cristo naquele lugar. Unidade é questão espiritual. A gente precisa ser santificado no Espírito e santificado na palavra, como está no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, senão a gente não vive unidade. Por quê? Porque o que incentiva a nossa individualidade, a nossa independência, e multiplica as nossas disputas, é viver uma experiência denominacional pautada pela nossa carnalidade e não pela nossa espiritualidade. Olha só o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3.
Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Por quê? Se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E o pior é que quando Paulo diz isso aos coríntios, dizendo que eles eram carnais, ele não estava falando com incrédulos, ele estava falando com irmãos em Cristo. E é isso que torna esse texto ainda mais sério, porque é possível amar a Jesus, servir na igreja e ainda assim agir de uma maneira carnal. Por isso nós precisamos ser humildes para reconhecer que em muitos momentos nós também nos parecemos com a igreja de Corinto, quando permitimos que disputas, ciúmes, divisões enfraqueçam o testemunho da igreja, porque o que está sendo obstacularizado é o avanço da igreja com isso. Quando eu olho para a nossa denominação, eu vejo muitas vezes que o problema que vivemos de cooperação se prende a uma carnalidade que se expressa em vaidades pessoais. Se eu não concordo, eu não ajudo. Não importa se é para o reino, eu não concordo. Às vezes se torna um desejo de manipulação através de uma ação política. Eu me lembro de um senhor da igreja, um empresário rico, que dava uma oferta significativa mensal para a igreja. Naquela época, há muitos anos, era de 40 mil reais. E um dia ele ficou bravo com uma decisão que a igreja tomou, e ele então me procurou e disse: pastor, olha, a nossa família se reuniu e nós vamos mudar a nossa oferta, nós vamos dar uma parte aqui para a igreja e outra parte nós vamos colocar em outros projetos, nós vamos investir em outras áreas. Então, a partir de agora, nós vamos deixar de dar 40 mil para essa igreja e vamos dar 5 mil. Eu falei: louvado seja Deus, querido, que Deus te abençoe, porque todo recurso para a obra de Deus vem das mãos de Deus, e Ele põe onde Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca faltou um tostão para a igreja. Mas o que estava no coração daquele irmão? Era dizer: se não faz o que eu quero, você não tem recurso para trabalhar. Mas louvado seja Deus, porque o recurso para a gente trabalhar vem do céu. Quem perde é quem está fora da visão. Eu tenho visto na nossa denominação isso. Igrejas grandes que dizem: não concordo, por isso não contribuo. Igrejas pequenas que dizem: nossa missão é maior e mais importante, por isso não contribuo. Mas isso, na verdade, me perdoem a franqueza, eu não estou preocupado em ser eleito nenhuma vez. Eu acho que já acabou o meu ministério nessa visão aqui denominacional. Então eu vou falar o que um velho fala, com toda a liberdade. Isso é desejo de manipulação política, falta de visão espiritual, de como lidar com pessoas e com as coisas de Deus, falta de santidade. E o pior é que isso se reflete não apenas nessas atitudes, mas às vezes em palavras, gestos, que quando você confere com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. E algumas dessas expressões se tornam até escândalos entre nós, geram divisões de igrejas que não passam às vezes de uma manifestação de clara carnalidade em nome de outra coisa.
E eu não vou nem citar algumas postagens nas redes sociais que tem menos palavra de Deus, mais filosofia, inferências e interpretações de pessoas e de fatos do que o agir do Espírito. Olha, se tudo isso não é carnalidade, então eu não sei o que é. Eu sei que liderar a igreja hoje é muito pesado. As pressões são muitas, as expectativas são altas. E quando o coração não está sendo constantemente tratado pela graça de Deus, feridas não curadas acabam se transformando em divisões visíveis. E sabe, queridos, essa não é uma coisa que a gente tem que checar com Deus uma vez. Hoje de manhã levantei cedinho, de madrugada, para orar, e eu confesso que eu estava colocando algumas coisas do meu coração para Deus e reclamando que você nem imagina. Quando o Espírito Santo começou a tratar minha alma e disse assim: para de trazer à tua mente o que não presta e foca o teu olho no que eu estou fazendo e glorifica o meu nome. E eu falei: perdão, Senhor, porque eu mesmo estou em pecado. Sabe, eu e você somos humanos, e se a gente não lidar todo dia com a nossa carnalidade, ela aflora. Eu tenho que mortificar a minha carne, crucificar a minha carne todo dia. Talvez você seja melhor do que eu, nem precise isso, mas eu preciso fazer isso todo dia. E checar o meu coração e as minhas intenções. Por isso, Jesus estava ensinando que unidade é fruto de santificação. E eu digo para os irmãos com toda franqueza, a nossa crise é espiritual. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento espiritual, de uma espiritualidade encarnada, de uma santificação firmada na palavra de Deus. Nós precisamos ser aquele povo que ora e crê no poder de Deus, naquele povo que lê a Bíblia e não faz inferência, mas cumpre literalmente o que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos construir experiências pessoais e comunitárias com o poder de Deus. São delas que a unidade e a cooperação surgem para o avanço do Evangelho. Eu estava lendo o livro publicado por Missões Nacionais sobre a vida de Lewis Malen Bracher, missionário nosso que chegou aqui em 1919, e eu achei interessante que ele chega no Brasil e ele tem essa visão de conhecer a cultura brasileira, e ele faz então uma viagem pelo sertão. Antes de começar a trabalhar, ele começa viajando pelo sertão, e ele vai então assistir uma convenção batista brasileira, e no meio da convenção batista brasileira está uma discussão, como as nossas, sobre missões nacionais. E eles estavam brigando naquela convenção, porque um determinado missionário não tinha mandado a tempo o seu relatório. Num mundo que não tinha tecnologia de hoje, mandar um relatório não era tão simples assim. E quando estava no meio daquela discussão calorosa, quase despedindo o missionário, levanta o Bracher. E ele começa a dizer o que era ser missionário no sertão, o que era viver naquele lugar, onde ficava o correio, como é que funcionavam as coisas. E de repente o povo que estava naquela assembleia disse assim: a gente não sabia. Sabe o que acontece? Naquela convenção elegem aquele homem para ser o diretor da Junta de Missões Nacionais, porque ele sabia mais do Brasil do que os brasileiros na convenção. A história do Brasil nos ensina que a autoridade de homens como Bracher não nasceu de outra coisa a não ser de uma vida profundamente rendida a Deus, marcada pela oração, pela palavra, por um amor genuíno pelas pessoas, por uma espiritualidade vivida e encarnada que Ele permitiu caminhar com líderes diferentes, igrejas diferentes, culturas diferentes, mantendo o foco em um só Senhor e uma só missão. O desafio que está diante de nós hoje não é apenas admirar homens como Bracher, mas assumir a mesma postura espiritual em nosso tempo.
E a pergunta que essa história nos impõe como líderes dessa geração é simples, porque todos aqui são líderes. Seremos apenas administradores de estruturas, ou homens e mulheres que pela nossa vida com Deus inspirem unidade, cooperação e compromisso com a missão? Porque no fim das contas, a unidade que sustenta a missão não nasce de acordos institucionais, mas de corações profundamente alinhados com o Senhor. Que tipo de líder você quer ser? Eu já decidi que tipo de líder eu quero ser. Alguém que vive uma espiritualidade tão profunda com Deus, que só por caminhar com alguém, inspire unidade. E você? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós. O segundo meio pelo qual poderemos alcançar unidade é desenvolvendo uma intimidade relacional. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, nós temos unidade, eu e o Pai somos um, porque nós convivemos. Temos relacionamento. E sem uma intimidade relacional, a cooperação se torna apenas institucional. Jesus estava dizendo, olha para a gente, olha como a gente trabalha, eu e o Pai. Os encontros que a gente tem com o Pai na madrugada. Vocês estão no barquinho, mas eu estou aqui orando, falando com meu Pai. Esse momento de dizer, olha, está difícil, não é? Passa de mim esse cálice, mas eu estou aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. É nesse relacionamento. Os anjos vinham em mandato do Pai para consolar o Senhor, como diz a palavra do Senhor, nesse momento. Isso compreender, isso significa que nós precisamos conviver. Conhecer as dores uns dos outros. Nós somos irmãos na fé, nós fazemos parte de um mesmo povo, nós recebemos uma missão que não pode ser cumprida isoladamente. Por isso, quando existe intimidade relacional, a gente começa a orar uns pelos outros, a gente começa a se ajudar, nós começamos a trabalhar juntos com alegria, e aí a gente descobre que não somos concorrentes, mas somos cooperadores. Mas o que às vezes acontece no nosso meio é aquilo que está no refrão do hino 531 do cantor cristão. Tu no teu cantinho. Não lembra mais não? É tu no teu cantinho e eu no meu. E a gente canta isso o tempo todo. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo uma igreja que vivia profundamente conectada, num mundo que não havia conexão. E quando olho para a nossa realidade hoje, percebo que nós vivemos distantes disso. É verdade, o mundo mudou, mudaram os métodos, os espaços, a tecnologia, mas a essência do Evangelho não mudou e não vai mudar. E a cooperação se torna possível quando nós sentimos tão ligados que as dores e necessidades de um passam a ser de todos nós. Isso acontece e a gente não se sente obrigado a nada, a gente simplesmente ama e serve. Eu acho que o maior exemplo de unidade que aconteceu entre os batistas recentemente foi diante da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meus irmãos, eu vi coisas acontecerem extraordinariamente. Eu vi movimentos de igrejas do Brasil inteiro acontecendo, carreta de roupa, de coisa, vindo de tudo quanto é lugar, toneladas que a gente não conseguiu nem computar o número, porque algumas passaram pela gente e outras foram direto. Convenções estaduais que tiraram do seu caixa dinheiro para mandar para a convenção do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi isso acontecer no Brasil. Mas naqueles tempos aconteceram.
Do caixa da CBB, uma oferta expressiva saiu a fundo perdido para mandar para lá. Gente, caravanas de gente do Brasil inteiro. E não nos foi pesado. Foi pesado? Não. Porque a gente sentiu a dor do outro. E quando a gente está próximo, a gente sente a dor do outro. E a gente diz, dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Um grupo de irmãos da nossa igreja foi levar uma cesta básica para uma senhora muito humilde da igreja. E estavam lá aqueles homens lá com a sua picape ali, com a sua, como é que chama? Caminhonete. Muito obrigado. Caminhonete ali com as cestas básicas, aquela coisa. E aqueles homens saindo, carregando, distribuindo. E eles chegaram na casa daquela senhorinha, querida, irmãzinha da igreja. E quando eles chegaram lá, aquela senhorinha fez aquilo que a gente não está tão acostumado. Vocês não vão aqui chegar na minha casa sem tomar um cafezinho. Vocês entrem aqui que eu vou dar um cafezinho para você. E aí os homens apressados, não, mas só viemos entregar. Não. Bom, eu vou passar o café. A mulher foi lá e passou o café. Abriu a cesta. E aí começou a separar. Tem uma lata de pêssego aqui. Que bom! Eu não vou comer esse pêssego sozinho. Abriu a lata de pêssego, pegou as metades do pêssego, foi dividindo entre os homens e ela, para todo mundo comer o pêssego. Enquanto ela estava fazendo isso, ela falou, nossa, tem 5 quilos de arroz, eu sou sozinha. Esse aqui vai para o meu vizinho, que tem filhos adolescentes, tadinho deles, eles comem demais, ele tem que ter esse aqui. Tem leite, pegou a caixinha de leite lá, o negócio do leite, lá a latinha do leite, esse aqui vai para outra vizinha que nasceu bebê lá, não tem leite, eu vou colocar lá para ela. E ela começou a separar da cestinha dela para lá e para cá. Eles tomaram café, comeram o pêssego, saíram. Um olhou para o outro e disse assim, vamos deixar 5 cestas para essa mulher, porque ela sabe mais do que os outros precisam do que a gente. Pegaram 5 cestas, descarregaram na casa dela. Usa como a senhora quiser. Mas sabe o que me ensina isso? É que a gente consegue cooperar quando a gente é capaz de entender o que está acontecendo uns com os outros. A intimidade relacional, ela gera essa capacidade da gente cooperar. O problema é que quando falta intimidade relacional, o que surge não é apenas distância, surge comparação, desconfiança e competição. E aí a gente começa a levantar barreiras em vez de construir pontes. E trabalhar juntos se torna pesado e difícil porque a gente não conhece a realidade. Jesus nos ensina que unidade exige mais do que decisões institucionais. Ela exige que aprendamos a sentir juntos, a chorar juntos e nos alegrar juntos. Meu irmão, se você nunca fez uma viagem missionária, você não vai entender a obra missionária. Por favor, se voluntarie para fazer uma viagem missionária. Leva a sua igreja para o campo, leva para uma igreja pequena, leva para ver a realidade. E sabe, quando chegar lá, o povo vai dizer assim, a gente pode fazer mais. Eu me lembro de uma viagem missionária que os jovens da igreja, muitos anos atrás, fizeram. Eles foram para uma região e filmaram ali as coisas. E tinha uma senhorinha que atendeu aqueles jovens naquela viagem missionária, que morava numa casa feita de galho de árvore, sabe? Feita de galho de árvore, que o vento passa, a chuva entra, aquela coisa toda. E tinha uma senhora na igreja, no culto, que nós passamos o vídeo ali, e aquela senhora era recém-convertida, tinha sido batizada no dia anterior, no domingo anterior. E ela, no meio do culto, pediu a palavra, pastor. Eu falei, diga, minha irmã, o que foi? E ela disse assim, pastor, nós temos que dar uma casa para essa mulher. E eu falei, misericórdia, Senhor. E agora o que eu faço? Ela novinha na fé, ela não entende como é que funciona esse negócio. E ela começou a chorar lá na frente e disse, pastor, onde é que essa mulher mora? Nós temos que dar uma casa.
E eu falei, minha irmã, nós vamos orar por isso. Ele falou, não, pastor, nós temos que dar uma casa. E eu falei, e agora? E aí começou o mover do Espírito. Sabe aquela coisa bonita do Espírito Santo? Um irmão disse assim, eu tenho madeira. O outro gritou, eu tenho caminhão para levar. O outro gritou, olha, eu sou voluntário para construir. Eu sei que naquele dia ali nós levantamos a casa da mulher, a igreja toda ali reunida, porque eles viram. E aí foram para lá, os homens fizeram aquela campanha, construíram para fabricar o que dava para pré-fabricar. E aí as mulheres disseram, você vai dar a casa, mas eles não têm nada dentro da casa, vamos dar os móveis. E aí começaram a chegar os móveis, o caminhão não cabia mais, era uma carreta trucada para levar tudo aquilo, e tudo pronto. Aí chegaram na cidade, o caminhão não entrava naquele lugar, não tinha rua para entrar aquele caminhão. E eles foram na prefeitura e disseram, olha, nós estamos aqui, somos lá de tal lugar, estamos chegando aqui para fazer isso. A pessoa disse, vocês são de lá para fazer a casa aqui? É mesmo? Nós vamos ajudar. Pegaram o trator da prefeitura para carregar todas as coisas até lá, para poder entrar, porque não dava para descarregar. O prefeito da cidade foi para lá e disse, que igreja é essa? Final da história, o prefeito se converteu, o diretor de obras se converteu, e uma igreja nasceu naquela cidade por causa disso. Cooperar é fácil quando a gente conhece. Conheça a realidade das igrejas que estão à sua volta, dos irmãos que estão à sua volta. Eles são os seus irmãos. Agora, quando a gente não conhece, a gente tem desculpas. A gente está ocupado demais, a gente tem problema demais. O nosso planejamento financeiro já foi fechado. A igreja é pequena demais, a igreja é grande demais. Mas quando existe amor, a visão muda. A falta de unidade nasce muitas vezes da falta de espiritualidade e da carnalidade, mas também da ausência de comunhão relacional. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não importa se você é da Fluminense, da Maranhense, da Carioca, da Paranaense, o que importa é que nós fazemos parte da mesma família de Deus e nós temos uma mesma missão. Nesta convenção, muitos de nós representamos igrejas que têm recursos. Se você está na Convenção Batista Brasileira, muito provavelmente você faz parte dos 10% de igrejas, não, perdão, 10 não, são 15%, se não me falha a memória, que são mais de 200 membros. Me ajuda aí, 85% chegam até 200 membros. De 15% das igrejas batistas brasileiras que têm mais de 200 membros. Nós todos aqui representamos 15% só do nosso povo. A minha realidade e a sua não tem nada a ver com o povo batista brasileiro e da maioria dos pastores batistas no Brasil. E às vezes a gente toma decisões só pensando nos 15%. Mas nós estamos aqui para trabalhar por todo o povo de Deus e para fazer a diferença nesse reino. Quem sabe hoje o Espírito Santo não nos está chamando a transformar relações institucionais em relações fraternas. E eu vou dar uma dica de como a gente pode fazer isso. Todos vocês que estão aqui podem fazer isso. Nós temos meios para isso. Pega um pastor de uma igreja mais simples. Pega um diácono de uma igreja mais simples. Pega um tesoureiro de uma igreja mais simples. Pega um diretor de música de uma igreja mais simples e adota, e discipula, e transfere know-how, conhecimento, ajuda. Quando a gente começa a fazer isso, nossa visão muda. Nossa visão muda. Nosso coração muda. Nosso bolso muda. Eu tenho o prazer de dizer para os irmãos o que eu acredito. Juntos somos melhores e juntos somos mais fortes. Última coisa, e vou terminar que meu tempo já acabou.
Versículos 21 a 23 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O terceiro meio ensinado por Jesus nesta oração é uma visão proposicional ampliada. Jesus orou pedindo um derramar da sua glória sobre a sua igreja, pediu que eles fossem um, tudo isso para que o mundo cresce. Essa era a visão e esse era o propósito maior. Unidade se constrói com espiritualidade na alma, com relacionamentos e com visão. Visão de um propósito maior que nós mesmos. Visão de um propósito maior que nós mesmos. Visão que procede da graça de Deus. Visão que vai obrigar a gente a se esvaziar pessoalmente. Assim como Jesus o fez para se encarnar. E aí, o propósito começa a fazer sentido. Creio que um dos problemas que enfrentamos é que olhamos para o propósito da missão de uma maneira incompleta. É fácil olhar para missões locais, cada um aqui olha para a missão local. É fazer missão, louvado seja Deus. A gente quer ver a igreja crescer, a gente quer batizar, louvado seja Deus, faça isso. Tem que evangelizar. E eu creio que uma das marcas preciosas dos batistas é o seu amor pela obra missionária. Isso se expressa nos nossos cultos mais concorridos das assembleias. Hoje à noite e amanhã à noite serão os cultos mais concorridos da assembleia. Por quê? Missões. Se expressa nas ofertas missionárias que levantamos. Eu recebi a notícia da campanha de missões nacionais, que está concluindo o seu período e vai começar de missões mundiais, e aí no pé do ouvido, sem fechar as contas ainda, porque ainda estão recebendo recursos, já ouvi a boa notícia que Missões Nacionais já arrecadou 65 milhões de reais. É isso mesmo, meu irmão? Pode aplaudir, meus irmãos. Estamos falando aí de 11 milhões a 12 milhões de dólares, missões nacionais. Isso é obra dos irmãos, de todas as igrejas batistas do Brasil. Sem cooperação não se faz isso. Mas eu creio que precisamos dar um passo além. Precisamos entender que tudo que fazemos deve proceder da nossa missão proposicional. Às vezes a gente olha missões como um capítulo da igreja. Missão tem que ser o propósito de tudo que a gente faz. A orquestra tem que ser missionária. Se não ganhar ninguém para Jesus, tem alguma coisa errada. A tesouraria da igreja tem que ser missionária, não só mandando dinheiro, mas discipulando gente através das pessoas que estão lá. Porque se não tiver paixão missionária ali dentro, o dinheiro não vai ser guardado e não investido. Quando os seminários se afastaram da visão proposicional missional, começaram a falir. Quando as escolas batistas se afastaram da visão para que foram criadas, que era ser não apenas uma influência positiva, mas ser uma ação missionária, também começaram a sofrer. Mas para construirmos unidade, Jesus deseja que precisamos entender que a visão da missão precisa ser ampliada. A nossa igreja local, as nossas associações, as nossas convenções estaduais, a nossa convenção brasileira,
ela trabalha junto e usa todos os programas para executar a missão. E se algum programa não tem essa percepção e essa visão, está fora de ordem. Nós precisamos entender que apoiamos o crescimento de cada um desses entes da nossa denominação, e isso é parte essencial da missão. Meus irmãos, eu creio piamente que não adianta ter uma convenção batista brasileira forte e ter convenções estaduais morrendo, porque se morrer lá, morre aqui também. Não adianta ter uma convenção forte e estar igrejas perdendo membros, morrendo e pensando em fechar. Nós temos que fortalecer a igreja local e temos que entender que isso é nossa missão, de todos nós. Não adianta ter organizações fortes se a igreja local está diminuindo, porque se a igreja diminuir, logo as organizações vão deixar de existir. Juntos somos mais fortes e juntos somos melhores. A nossa visão proposicional precisa ser ampliada. Ela deve deixar de ser uma visão meramente institucional da missão, ou seja, eu pago para alguém fazer, ou eu confio somente nos especialistas para realizar, para uma visão ampliada, de uma visão participativa e pessoal da missão do reino e da visão do rei. Meus irmãos, nós temos um grande potencial missionário aqui no meio das igrejas batistas brasileiras. Nós podemos ganhar o mundo, e sem custar muito dinheiro. Quantos aposentados a gente tem nas igrejas batistas do Brasil? Todo aposentado podia ser um missionário. Ele já tem salário e tem tempo. Vamos treinar e capacitar. Vamos fazer aí um radical aposentado, 60 a mais. Eu me candidato, hein? Radical mais. Você está entendendo? É claro, talvez eu não vá ficar 1 ano, 2 anos, mas me leva aí para fazer uma obra de 3 meses, 6 meses. Eu estou aqui, estou candidato, tá? Qualquer lugar. Agora, você já pensou quantos brasileiros têm cidadania estrangeira e estão nas nossas igrejas e podem chegar em qualquer lugar do mundo sem barreira nenhuma? Onde é que está o pessoal de missões mundiais aí? Ou aposentado mais. Eu estou pensando uma ação, que eu vou levar uma proposta lá para o pessoal de Curitiba, que eu sei que tem povo lá, só para a gente invadir a Alemanha, porque o que tem de alemão com cidadania lá, eu vou começar, já estou com um nome de meia dúzia na minha cabeça lá. Fala para o pastor de lá, viu, que eu vou arrumar encrenca para ele lá, tá? Por quê? Porque, gente, tem jeito de fazer. A gente tem que parar de pensar, eu pago para fazer. As nossas igrejas foram plantadas por evangelistas. Eram pessoas que não eram profissionais, mas eles entendiam que aquele lugar precisava, eles iam para lá e faziam a obra de Deus. E se existe a sua igreja, talvez aí no seu bairro, eu fui numa que um evangelista pegou uma bicicleta, andou 4 dias para chegar, 4 dias de bicicleta, mas deixou uma igreja plantada naquele lugar. A missão não era institucional, era nossa. A instituição apoia, ajuda, motiva, treina, capacita, às vezes até levanta recursos, mas a obra de Deus, a obra que Deus nos deu é nossa. Juntos somos melhores. Quando a visão do propósito da nossa existência de missão se amplia, nos unimos mais, porque nós sabemos que não podemos fazer sozinho. Nos envolvemos mais, pois entendemos que nós somos o maior recurso do propósito da missão que nos foi delegada por Jesus. Olha, o maior recurso da missão é você. Você é o maior recurso missionário que essa convenção tem. Você é o maior recurso. Eu conheço um pastor do interior do Paraná, engenheiro da Companhia Elétrica do Paraná,
E esse homem tinha uma paixão, Deus colocou no coração dele uma cidade. E ele queria que ali fosse plantada uma igreja. E ele então orava por aquela cidade, ele trabalhava por essa cidade, ele pedia que mandassem missionários para aquela cidade. E ninguém ia, não dava, era uma cidadezinha pequenininha. Ninguém dizia, olha, não dá para fazer. E um dia então ele pegou e disse assim, eu vou pagar para fazer isso. E aí ele pegou parte do salário dele, ele repartia com um missionário, e ele sustentava esse missionário, ele dirigia esse missionário, mas a obra não ia. E um dia ele estava orando, e Deus falou para ele assim, você não entendeu ainda? Eu não quero que você pague, eu quero que você vá. Mas eu sou engenheiro, eu tenho um emprego bom. Ele falou, larga tudo e vai. Esse pastor foi, está lá há vários anos. Aquela igreja eu fui pregar, tem um tempo para 1.500 pessoas numa cidade de 15 mil habitantes. E tem mais de 1.000 membros daquela igreja. Porque o homem foi e obedeceu. O maior recurso da obra de Deus é você. Olha para quem está perto de você assim, ó, você é uma bênção. Você é o maior recurso. Não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Nós temos que ampliar nossa visão. Nenhuma igreja local é forte demais que possa cumprir a missão sozinha. E a missão sempre foi pensada para ser vivida em cooperação. Uma corda não é tão forte porque tem um fio resistente, mas porque muitos fios fracos estão entrelaçados. Separados, eles se rompem facilmente. Juntos sustentam um peso que nenhum deles suportaria. Eu tenho visto igrejas grandes que, por serem grandes e por terem atingido um nível de força interna surpreendente, pensam, não precisamos mais da convenção. Eu tenho ouvido líderes de igreja dizerem assim, investir financeiramente na cooperação é aplicar recurso em um fundo perdido. E na verdade eu ouvi isso de um empresário da minha igreja, no passado, membro de um conselho local da igreja. E advogavam que a igreja parasse de dar o plano cooperativo, que só desse uma oferta. O plano cooperativo é um percentual. A gente aprendeu e votou 10%. Ele falou, não, vamos dar uma oferta. Porque apoiar o crescimento de igrejas menores não traz lucro operacional para a igreja local. Eu ouvi isso. Gastar tempo e recursos para treinar líderes de igrejas menores é perder tempo. Eu ouvi isso. Custear o envio de líderes e membros para obras missionárias não é prioridade do nosso planejamento estratégico, porque não traz membro nem dinheiro para a igreja. Meus irmãos, essa é a economia do mundo, não é a economia do reino. A economia do reino é dar e dar-se-vos-á, boa medida. Você sabe o resto? Recalcada, sacudida. Toda vez que eu lembro disso, eu lembro do pipoqueiro. Eu, quando era criança, ia lá pegar pipoca no pipoqueiro, ele pegava aquele negócio lá, jogava no saquinho, batia o fundo assim, socava, e depois jogava o chorinho. Eu fico pensando, Senhor, faz isso. Cada vez que você investe no reino de Deus, Deus abençoa lá também. A gente não faz a obra de Deus sozinho. Andar sozinho é sempre perder força, pois o reino é maior, e a maneira do rei fazer a sua obra é unidade. Investir na unidade é investir em um propósito maior do que o nosso. E se você só investe no que você administra, então a sua visão é míope, porque você não confia na grandeza de Deus. Esse negócio de dizer, eu não dou porque não sabe gastar, é dizer que você sozinho que sabe gastar, mas quando você faz, você crê que Deus está nesse negócio, e Ele faz. Agora, você já imaginou
se os dizimistas da sua igreja tivessem essa mesma atitude, tua igreja já tinha quebrado. Sabe, essa visão ampliada mostra que a prioridade é investir no reino. Mostra que unidade é a visão do rei. E a prioridade é cumprir a missão global que ele deu. E o pior é que igrejas que pensam assim, em algum momento sentirão os efeitos e o perigo de andar sozinhas. A história já nos mostrou que a queda de grandes líderes aconteceram por andarem sozinhos. A derrocada de grandes igrejas que em momentos de transição da sua liderança carismática, que as fizeram andarem sozinhas, se esfacelaram nas suas lutas internas. Está cheio de exemplo disso. Agora, eu quero falar para as igrejas pequenas. Igrejas pequenas às vezes perdem a visão maior, porque elas se focam tanto nos seus problemas locais que perdem a bênção de aprender com processos e programas cooperativos que poderiam ajudá-las a ampliar a visão e executar a missão. Porque só tem tapar buraco. Tem igreja pequena que os seus líderes são como equilibristas. Sabe aquele equilibrista de prato? Ele vai lá, roda o prato aqui, roda o prato aqui, roda o prato aqui, daí ele vai correndo, roda o prato aqui, roda aqui, roda aqui, e não consegue ir além. Mas quando a gente amplia a visão, a gente para de ser equilibrista de prato para ser agente de um propósito maior. E a graça de Deus se manifesta. Eu também tenho visto isso em convenções regionais, que só olham para si mesmas. Perdem o sentido cooperativo mais amplo. E o pior, ensinam que cooperação não é valor. E vão colher o fruto para si mesmas. Porque os seus líderes que estão lá vão repetir o modelo que você está fazendo na sua convenção estadual, nas suas igrejas. E eu já tenho visto convenções estaduais, associações lideradas por gente que não tem um pingo de cooperação em nada. O que Jesus deseja de nós, líderes aqui reunidos, é que pela manifestação da sua presença, através do Espírito Santo que aqui está, pelo poder da palavra, possamos decidir pela fé, sermos os agentes da unidade na nossa denominação. Decidir ser construtores de pontes relacionais. Fazer dos propósitos do reino, que são muito maiores do que os da nossa missão local, a prioridade. E à luz desta visão, construir a nossa unidade, que é muito maior que política ou instituição. É uma visão espiritual e terá efeitos eternos. Eu concluo essa mensagem dizendo para os irmãos: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Ver os batistas brasileiros como a maior denominação evangélica do Brasil. Um dos maiores agentes da obra missionária no mundo. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos tudo para alcançar esse sonho. Temos uma sólida doutrina, temos um compromisso inalienável com a palavra de Deus, temos uma estrutura funcional, líderes competentes e cheios do Espírito Santo, temos uma paixão missionária inigualável. Porém, para chegarmos a esse sonho, nos falta uma coisa: a unidade que esta oração clama. Uma unidade que é, acima de tudo, espiritualidade encarnada. Uma unidade que é fruto de relacionamentos que nos aproximem das realidades uns dos outros. Eu só queria fazer uma pergunta aqui no plenário. Todos aqui são líderes. Todos aqui são líderes.
Eu queria saber quantos desses líderes que estão aqui têm um grupo de pessoas que semanalmente se reúnem com você, pode ser online, pode ser pessoalmente, checam a sua vida e oram por você. Mas não é só para ouvir os seus pedidos, não. Que tem autoridade de dizer: como é que está a tua vida nisso? Como é que está a tua vida naquilo? Levanta a mão, quem tem isso? Eu gostaria de ver todo esse plenário assim. Porque se você está andando sozinho, você está correndo risco. Eu me reúno toda semana com pessoas que eu autorizei a checarem a minha vida. E meus irmãos, essa gente me faz perguntas que eu imagino de onde eles tiraram essa pergunta. Foi o Espírito Santo, porque eles mexem direto no meu coração. E eu já fui tratado de fazer coisas erradas e fui transformado, porque fui abençoado por essas pessoas. Gente que ora, mas que checa, que cobra, e que eu me submeto à autoridade espiritual dessas pessoas para poder crescer. Isso é unidade, porque ninguém é livre da sua carne. Só vamos vencer essa batalha com a carne quando tivermos o nosso corpo transformado. Unidade é um constante mortificar da nossa carne. Eu sonho com redes de pastores e líderes sendo formadas para repartir o que sabemos e compartilhar o que temos. Eu sonho com igrejas grandes que têm estrutura, têm programa, têm tanta coisa, cedendo de graça para as igrejas pequenas usarem para o avanço do reino de Deus, treinando os seus líderes. Eu sonho com um movimento de expansão nascendo da sinergia dessa aproximação. Eu sonho com o impossível sendo realizado no poder do Espírito Santo. Eu sonho com um povo que creia e viva: juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Amém.